Bom, vamos à questão número 2. A questão número 2 pede para calcular os zeros ou raízes da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Para calcular os zeros da função, basta encontrar os valores de x que vão tornar a função igual a zero. Ou seja, nós temos que ter que f de x seja igual a zero. Então, nós igualamos a função a zero. Então, ficará x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Então, este é o primeiro passo, igualar a função a zero. Reparem que agora nós temos uma equação do segundo grau. Quando vocês estudaram no 9º ano, vocês aprenderam a resolver equações do segundo grau e o método universal é a fórmula de Bhaskara. Então, para resolver pela fórmula de Bhaskara, nós temos que lembrar o seguinte: uma função quadrática, a forma geral dela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma geral de uma equação do segundo grau. Reparem então que aqui na frente do x ao quadrado nós temos o a. Aqui, quando não aparece, nós temos o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Aqui no lugar do b, nós temos o menos 6, que é o coeficiente do x, é o valor que aparece na frente do x. E no lugar do c, nós temos o 8. Então, nós temos que a vale 1, b vale negativo 6 e o c é igual a 8. Agora nós vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual. Como b vale menos 6, então b ao quadrado ficará menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes 1, vezes c. O c vale 8. Então, nós vamos ter delta igual negativo 6 ao quadrado. Reparem que aqui tem uma regra de sinais. Então, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, negativo 6 ao quadrado é negativo 6 vezes negativo 6. Menos com menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, negativo 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, delta igual a 36 menos 32, que dá 4. Então, nós temos o valor do delta. Agora, basta substituir na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X igual menos o valor do b. Quanto que é o valor do b? O valor do b é negativo 6. Então, substitui aqui por negativo 6. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta nós calculamos que é 4. Então, raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes a. O a nós sabemos que é 1. Então, 2 vezes 1. Calculando aqui, nós teremos x igual menos com menos, mais. Então, vai ficar positivo 6. Mais ou menos
Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora você calcula as duas raízes ou zeros da função. Primeira raiz, x', 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Agora, a segunda raiz, você usa o sinal de mais. Então, você vai fazer 6 mais 2, que dá 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, as raízes ou zeros da função são o 2 e o 4. Então, a solução, 2 e 4. Significa o seguinte: se você substituir o x na função por 2 ou por 4, o valor da função será 0. Então, por exemplo, se eu pegar o 2 e substituir aqui no lugar do x, fazer 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8, o resultado vai ser igual a 0. E a mesma coisa se eu substituir o 4. 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 8, o resultado será igual a 0.